Quando eu vejo qualquer coisa sobre trader quantitativo ou grafistas, tá? Eu pergunto, será que tem alguma verdade nisso que eles estão fazendo? Será que tem alguma ciência por trás disso? Eles não conseguem explicar isso, tá? Eles não conseguem explicar absolutamente nada, tá? Eles falam as técnicas, se elas dão certo, eles não explicam, não sabem explicar por que dão certo. Se elas dão errado, eles não sabem explicar por que elas dão errado. E se elas não dão certo nem errado, eles também não sabem explicar por quê. Mas eles têm alguma coleção de técnicas. Eles lembram muito os alquimistas, tá? Eram os químicos antes da ciência. Então, os caras tinham algum conhecimento, eles conseguiam transformar alguns elementos químicos, algumas misturas, chegar em alguns compostos, isolar alguns compostos, criaram uma série de instrumentos, eles fizeram um monte de coisa que a química aproveitou, mas não era ciência, tá? Eles botavam tudo ali na conta, né? Metafísica, Deus, tudo, espírito, bruxaria. E parece, tá, que hoje os traders quantitativos estão fazendo isso. Nada para de pé as explicações, não tem explicação para nada. Tá? Se você é um trader quantitativo, não precisa perder o meu tempo, mas pare para pensar, tenta explicar, tenta se convencer do que é o tal do Fibonacci. Não tem explicação. Tá? E se você dá até risada para os que tentam explicar, porque é uma coisa tão galinácea que dá até um pouco de preguiça de ouvir. Mas isso não significa que eles estão fazendo algo que não tem nenhum valor. Talvez alguma verdade ali exista. Esse é o objetivo desse vídeo aqui. Se tiver alguma verdade, a gente tem que buscar, tá? E ajudar eles. E tentar pegar o que eles já conseguiram de todo esse caldeirão de loucura que eles trazem de informação e técnicas, as mais esquisitas e questionáveis do mundo. Mas talvez alguma coisa de real tenha ali, cara. E é fato que quando a gente olha para o mercado, cara, tem uma cara de sistema físico, né? De física estatística, de gases. E é muito tentador. E eles sabem disso, e eles querem isso, né? Eles usam ideias como a força relativa, momentum, tenta achar paralelos. É sempre muito inocente tentar achar paralelos com a força de Newton, F é igual a ma, tá? É sempre uma análise muito simplista e inocente até. Mas não importa, o que importa é que falar força é uma coisa interessante e faz algum sentido, né? Você pega, por exemplo, um ativo que na média ele está subindo, então ele está oscilando em torno da média, tá? Então quando ele está aqui no alto, você parece que tem uma força restauradora que vai fazer ele cair. Quando ele está aqui embaixo, parece que tem uma força restauradora que vai fazer ele subir o preço do ativo. Isso faz algum sentido, porque se um ativo está muito caro, a tendência é você se desfazer dessas operações para resgatar o seu lucro. E se um ativo está muito barato com relação ao preço médio dele, é normal que exista uma força que queira subir o preço desse ativo. Então é normal pensar em forças, né? Às vezes, quando a gente tem a impressão que alguma coisa existe, talvez ela exista, tá? Por exemplo, você olha um macaco, ele parece o ser humano. A orelha é igual, o comportamento, os olhos, a boca, a mão, as crianças chupam o dedo, os bebês macacos, são muito parecidos e tem uma relação. Nós temos os mesmos ancestrais, tá? Tem o canal do Pirula lá, que ele conta lá que a gente compartilha 99% dos nossos genes com uma espécie de símio aí, eu não lembro exatamente qual, não sei se é o orangotango, o gorila, algum deles ali. Então, quando a gente acha que pode ter alguma relação, a relação talvez exista. E não é à toa, né? Por exemplo, essa questão do retorno às médias. O preço está muito alto, ele vai descer, o preço está descendo, ele vai subir. Cara, isso tem muito a cara da lei de Hooke, tá? Aquela força é igual a menos Kx, tá? A força do oscilador harmônico, da mola, pega a mola, estica a mola. Tem uma força que quer restaurar a mola para a posição de controle, a posição inicial. Comprime a mola, tem uma força que quer restaurar a posição da mola para a situação relaxada, a situação natural dela. E essa força é tão mais forte quanto mais longe ela estiver
do seu centro de equilíbrio. E essa força, ela sempre está no sinal contrário aonde você está puxando. Então, se eu puxo para cá a mola, ela aponta para cá a força. Se eu comprimo a mola, a força é para cá, tá? Ela quer ficar naquela situação, tá? Então, veja, eu acho que existe alguma coisa aí, tá? Nessa força da mola. E eu já li alguma coisa nisso, mas isso é mais de uma inocência, as coisas que eu li sobre isso, é muito fraco, tá? Mas talvez a direção esteja certa, tá? Talvez o cara que tá querendo explicar o mercado como uma força massa-mola, talvez ele não saiba de algo mais fundamental que acontece nessa força, que talvez possa conectar o mercado com o sistema físico. Então, o nosso problema passa a ser: existe algum sistema físico que se assemelha ao mercado? Tá? Se a gente quer procurar um sistema físico para tentar encontrar alguma coisa, esse sistema físico ele tem que ter vários integrantes interagindo. Tá? Então, o gás ou um fluido, ele é o candidato básico, tá? Inicial para a gente tentar fazer essa conexão. Mas antes, algumas características têm que ser observadas no mercado, tá? Então, por exemplo, como o mercado, a gente abre o home broker, por exemplo, o que está acontecendo ali? Aquela dinâmica ali é a dinâmica que vai ditar o mercado. Então, naquela dinâmica você tem um monte de cara colocando as suas ofertas de compra, um monte de cara colocando as suas ofertas de venda, tá? Eles estão geralmente em desequilíbrio, tá? Eles estão com valores diferentes e quantidades diferentes, tá? Então já causa um desequilíbrio nessa espécie de leilão, tá? Os negócios que vão ser fechados é o que tem o menor bid-off spread, tá? Mas todas as intenções que estão ali no book é uma pressão que está sendo feita nesse sistema, tá? Isso pode virar dinâmica. A pressão, eles geram uma pressão nesse mercado. E essas forças competindo, elas vão chegar no preço de equilíbrio. Parêntese. Eu tenho um vídeo aqui no canal, tá? Onde eu mostro como chegar no preço de equilíbrio de Marshall, tá? Com uma matemática muito top, tá? Com uma econofísica muito top e uma abordagem muito top, tá? Então, se você tem conhecimento para isso, olha esse vídeo, tá? Se você não tem, cara, vai ser um pouco chato, entediante para você o vídeo. Pode ser legal algumas animações que tem no vídeo, mas vai ser um pouco entediante, porque eu falo lá de teoremas matemáticos, teorema da função implícita, derivadas, então assim, talvez seja um pouco chato, tá? Fecho parênteses. Se a gente quiser encontrar uma relação entre um gás físico e o mercado financeiro, o que nós vamos ter que se amarrar, tá? A coisa que vai amarrar esses dois sistemas é uma coisa chamada entropia, tá? Então, a entropia do mercado, representado pela entropia de Shannon, tá? Das informações, e a entropia desse gás, como a entropia física, tá? A entropia de Boltzmann, tá? É a única coisa que esses dois sistemas têm em comum, é a entropia, tá? E qualquer coisa que a gente tentar fazer, se não for via entropia, é muita forçação de barra, porque você não vai ter um ponto de apoio forte. Você tem que ter chão firme para você fazer essas comparações. E a entropia é a única variável dinâmica que eu acho que pode conectar esses dois mercados e talvez trazer alguma informação. Se você não sabe o que é entropia, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição desse vídeo, um vídeo que eu fiz explicando sobre a entropia de Shannon, tá? Como você pode utilizar ela, por exemplo, para fazer modelos de crédito, de risco de crédito, modelos de qualquer coisa, tá? Ela é uma técnica excelente, é um conhecimento importantíssimo e você se destaca, tá? Aonde você estiver trabalhando, se você tiver o conhecimento da entropia, tá? Para você tomar uma árvore, você tem
uma base de dados com 1 milhão de informações, tá? Quais são as informações que você deve usar? Não são todas. Tem informações ali que elas são boas e tem umas que não são. Como é que você vai analisar isso numa tabela que tem, sei lá, 600 informações e 5 milhões de linhas? Tá? Então, como é que você vai analisar se essa informação é boa ou não para o seu modelo? Então, a entropia, ela faz isso, ela cumpre isso. Então, para o machine learning é fantástico a ideia de entropia. Então, tem um vídeo aqui, depois que você assistir esse vídeo aqui, você assiste esse outro, que vai ser um vídeo muito importante para você. Então, a gente tem que encontrar um sistema físico que possa se assemelhar a isso que está, na minha opinião, né? Um sistema físico ele tem que ser semelhante às razões, às causas que movimentam o preço do mercado. E as causas estão nas ofertas de compra e venda, tá? E de todos esses anos que eu estou estudando, o sistema físico que mais se assemelha com isso, na minha opinião, é você colocar, por exemplo, numa caixa, coloca um gás. Tá? Primeiro, pega essa caixa, vou usar aqui um monitor como referência, tá, do meu celular. Então eu tenho aqui uma caixa e aqui no meio eu boto uma membrana. E aqui eu boto partículas com uma certa energia, tá? Energia aqui vamos entender como velocidade. E aqui algumas partículas com uma certa energia, velocidade. E elas podem ter massas diferentes, as partículas. Tem muitas partículas aqui, algumas aqui. Elas não precisam estar na mesma quantidade, elas não precisam ter a mesma energia, tá? Velocidade ou temperatura. Tá? Elas não precisam ter a mesma temperatura, elas não precisam estar na mesma quantidade e elas não precisam ter a mesma massa. Cara, isso para mim lembra muito o que acontece no home broker. Então você tem aqui do lado, você tem as ofertas de compra, uma quantidade de ofertas de compra, você tem os preços e as quantidades. Tá? Aqui você tem uma outra quantidade de ofertas, tá? Cada oferta tem uma quantidade e um preço. Tá? Então são 3 variáveis. Tá? Quantidade de oferta, quantidade das ofertas, tá? Os preços e as quantidades relacionadas aos preços. No sistema que eu estou mostrando para vocês, vocês têm aqui a quantidade de partículas, a energia por cada partícula, tá? A temperatura dela, a velocidade e a massa. Tá? Então são 3 contra 3. A hora que eu solto nesse meu sistema, o sistema está fechado, tá? A hora que eu solto essa partícula, o sistema começa a interagir. Se você olhar o centro de massa desse sistema, ó, o meu dedo aqui vai ser o centro de massa disso tudo. Ele vai ficar fazendo assim, ó. Se está difícil de imaginar, eu vou botar agora para vocês uma simulação do que eu acabei de falar. Então você tem aqui no lado esquerdo a força, por exemplo, compradora, do lado direito a força vendedora, tá? No meio aqui você tem o centro de massa do sistema. Tá? Então a hora que o mercado está fechado, a hora que eu abro o mercado, começam as interações. E esse centro de massa, ele representa o que para mim? Ele representa o retorno, tá? Médio das ações, tá? Então, ele está oscilando, tá? O retorno médio está oscilando. Quando ele vai muito para um lado, existe uma força restauradora que joga ele para o outro lado, tá? Então, veja, é algo que faz algum sentido se você parar para pensar no mercado. Então, se o preço está muito baixo, tá, o preço está caindo, o retorno está sempre, o retorno está caindo, o retorno está negativo, o teu preço está caindo, tá? Uma hora o preço vai subir, tá? Então vai ter uma força compradora, tá? Que vai subir esse preço. E o mercado vai ficar numa espécie de oscilação, tá? Agora repare, voltando aqui para mim, se isso aqui que vocês estão vendo, tá? Eu vou olhar para minha tela para poder explicar melhor. Se isso aqui é o retorno, tá? Então, mais ou menos a amplitude desse retorno está relacionado com a volatilidade desse retorno, tá? Porque se você pegar a amplitude de um retorno, tá, dos retornos, mais ou menos, em média, 95% dos dados
vão estar entre 4 desvios padrões. Tá? Então essa amplitude, 1/4 dessa amplitude aqui é uma estimativa do desvio padrão desse retorno, da volatilidade. Tá? Então, se vocês... no final desse vídeo aqui, eu vou deixar 3 vídeos para vocês assistirem, que eu fiz. Tá? E vocês vão entender, eu vou mostrar cada um dos vídeos, eu vou explicar tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, mas mostrando o vídeo ao mesmo tempo. Tá? Eu prefiro agora conversar com vocês, passar os conceitos, depois vocês olham os vídeos, para ver o que eu estou falando, se esse sistema faz ou não faz sentido, e aonde as coisas se conectam, e aonde o oscilador se conecta, e qual tem que ser a força que a gente tem que estudar, tá? Para conseguir trazer alguma ciência para esse negócio louco que chamam de trader quantitativo. Voltemos. O negócio é o seguinte, eu tenho ali o meu desvio padrão, olha, eu tenho ali o preço, tá? do meu ativo, que ele está oscilando, é o centro de massa desse sistema. Tá? Se você pegar esse simulador, eu fiz isso, eu faço isso ali no vídeo, se eu aumentar a energia média das partículas, tá? Se eu aumentar a temperatura das partículas, esse sistema ele não vai aumentar a amplitude, não vai mexer na volatilidade. Tá? A volatilidade do retorno não tem nada a ver com a temperatura. O que para mim é estranho, porque eu tenderia a acreditar que a temperatura tem alguma incerteza associada. Se eu fosse fazer na minha cabeça alguma conexão do mercado financeiro com a física, eu diria, puta, a temperatura ela tem alguma coisa relacionada com a incerteza, mas nesse sistema não. E parando para pensar, até faz muito sentido isso, tá? O que seria essa temperatura? Que interpretação a gente pode dar para essa temperatura? Né? Deixa eu pegar aqui as minhas anotações. Quando você vai fazendo as simulações, vejam isso no final do vídeo. Se você vai mudando a temperatura, você vê que a volatilidade não muda. Só que um sistema com maior temperatura, ele só faz esse negócio se mover mais rápido. Mas ele não aumenta, em média, a volatilidade. Depois eu provei isso matematicamente. Tá? Então, eu vi e depois eu fiz as contas. Tá? Então, faz sentido. Então, em média, quando você aumenta a temperatura, ela faz o cara se movimentar mais rápido, mas não mexe na incerteza do negócio. Tá? Então, de alguma forma, a temperatura ela está relacionada com a forma com que as tendências são dissolvidas no mercado. Você tem uma tendência de alta e ela dissolve muito rápido, e ela dissolve, e ela sobe de novo, e ela desce. Isso não é volatilidade. A volatilidade está relacionada com a distância que ela está do retorno médio. Quantas vezes ela cruza o retorno médio, não é volatilidade. Eu não sei o nome disso. Tá? É como se fosse, não é a volatilidade do retorno, tá? Mas é como se fosse o coeficiente angular mudando muito. Então, talvez eu possa falar que é a volatilidade do coeficiente angular. Então, você tem uma reta, tá? Ele tem um coeficiente angular, né? Aqui, ó, tem um ângulo, tá? O coeficiente angular. Então, a volatilidade desse coeficiente angular, ela diz respeito a quantas vezes está sendo cruzado o coeficiente angular igual a zero. É a sua tendência em mudar, em dissolver as tendências, tá? A tendência em dissolver tendências. É um mecanismo de dissolver tendências, tá? A temperatura. E isso também está ligado com uma maior liquidez, tá? Você vê se o preço se o retorno ele está indo mais rápido, ele está andando mais rápido, o mercado está com mais liquidez, tá? Então, tem uma maior frequência de atualização na tendência, tá? A gente pode parar para pensar quando que isso acontece no mercado real. Quando que você tem uma maior tendência de atualização, uma maior frequência de atualização na tendência? O mercado está mais líquido. Eu acho que eu só consigo falar isso. Eu não consigo dizer por que ele está mais líquido, tá?
Pode ser por N razões. Tá? Talvez a Bovespa zerou o custo de transação e aí está todo mundo comprando e vendendo. Eu não sei. Tá? Então, só sei dizer que a temperatura, ela de alguma forma está ligada com a liquidez do mercado. E a liquidez do mercado, ela vai estar ligada com essa volatilidade do coeficiente angular. Resumindo aqui, porque até eu me embananei aqui, tá? A temperatura está relacionada com um mecanismo de dissolver as tendências, tá? Pode ser pensado como uma volatilidade do coeficiente angular do preço, tá? Então, você tem o preço aqui, essa volatilidade do coeficiente angular pode ser pensado como a temperatura, tá? Tem uma maior frequência de atualização nessas tendências. Agora, quando eu olho, deixa eu pegar aqui minhas anotações. Tá. Então, a conclusão aqui é que a volatilidade não tem relação com a temperatura, tá? Isso me incomodou muito, tá? Porque se você olhar, por exemplo, os papers, vou usar o paper do Einstein, que é um paper que eu gosto muito, de 1905, do movimento browniano. O desvio padrão da partícula ali no líquido, ele está relacionado com a raiz quadrada da temperatura. Tá? Então, o desvio padrão aqui não tem relação com a temperatura, é um pouco estranho, mas depois eu fiz as contas e não tem mesmo. Tá? Então, o centro de massa, o desvio padrão do centro de massa não tem relação com a temperatura, mas o desvio padrão da partícula sim. Tá? Então, isso é uma coisa interessante. Tá? O comportamento coletivo, ele desrelaciona com a temperatura. E o comportamento individual, ele se comporta relacionado com a temperatura. Então, isso é uma coisa muito interessante, muito interessante. Então, faz muito sentido que o trader individualmente, tá? A volatilidade das suas ações, ela esteja relacionada com a temperatura. Tá? Mas o coletivo não. Tá? O coletivo não tem nenhuma relação. Agora, aonde a gente muda a volatilidade? Quando a volatilidade sai daqui e ela vem para cá, tá? Isso acontece, eu vou mostrar para vocês nos vídeos que vão entrar depois, quando a gente coloca muitas assimetrias, desequilíbrios nesse mercado. Por exemplo, eu boto aqui do lado um monte de bolinha pequenininha com baixa energia. E aqui eu boto 2 ou 3 bolinhas enormes, tá? A hora que eu solto, aonde está o centro de massa? Está com essas bolas grandes aqui, tá? Então, onde elas forem, o centro de massa vai acompanhar elas, tá? Então, de alguma forma, essa volatilidade, ela está relacionada com esses desequilíbrios no mercado, tá? Esses são traders desiguais. É como se fosse assim, eu tenho traders, todas pessoas físicas ali operando e de repente, pum, entra um bancão, um banco múltiplo entra no mercado. Esse cara mexe a volatilidade, esse cara tira o mercado do seu estado do seu estado natural de equilíbrio. Esse cara que causa desequilíbrio. Então vocês vão ver isso no final nas simulações, a hora que eu boto algumas partículas muito energéticas, mas tem que ser poucas. Tá? Se eu pôr muitas partículas, não pode ser muitas, que elas se distribuem se for muitas, e aí volta a ficar um desvio padrão bonitinho. Tá? Se eu pôr poucas, tá? Então o desequilíbrio é formado por poucas entidades. Tá? Então, esse desequilíbrio é que muda a volatilidade. Tá? Porém, agora conectando com a física, quando o centro de massa do sistema vem para um lado, tá? Significa que a entropia do sistema mudou. A entropia do sistema é máxima quando o centro de massa está aqui no meio. Tá? É onde eu tenho a maior incerteza de onde estão as coisas. Quando o centro de massa vai para um único canto, tá? Vai para um cantinho, significa que eu sei que a maioria da massa do sistema está aqui. Tá? Então, quando o sistema está nessas amplitudes muito grandes,
significa que ele está reduzindo a entropia. A entropia é máxima aqui no meio, daí ela reduz, sobe a entropia. Aí reduz, sobe a entropia. Então, agora vai ficar fantástico isso. Então agora nós vamos conectar essa entropia da física com a entropia de Shannon, tá? Amigos, desculpa interromper o vídeo, tá? É que nesse momento eu vou falar de algo muito sensível, tá? Que é a entropia da informação. E na hora que eu estava gravando o vídeo, às vezes a gente não percebe que nós estamos falando com todo tipo de audiência, tá? Então eu fui falando como se eu estivesse conversando comigo mesmo, tá? E na hora da edição aqui, eu percebi que está confuso, tá? Esse conceito da informação na entropia é uma coisa muito clara, tá? Então a gente não pode confundir essa informação com dados, só dados, tá? E também eu não consigo falar isso de uma maneira rápida, mas eu tenho um vídeo chamado Entropia da Informação e Machine Learning aqui no meu canal. Você vai precisar assistir esse vídeo para entender o que é informação, tá? Quando eu falo que o mercado está com informação, não é que está saindo muita informação de bits na internet, até dei a impressão nisso no vídeo, mas não é isso, tá? A informação aqui é conhecimento, e o conhecimento, ele é puro, tá? Você não consegue decompor ele, tá bom? Então, esse conceito da informação, o bit de informação, é algo que não dá para decompor ele, tá? Quando você zipa um arquivo, você está tirando tudo que não é fundamental do arquivo, tá? Você está deixando só a informação pura ali. Aquilo ali não dá para decompor, aquilo é informação. Então, quando eu digo que o mercado tem informação, é uma informação precisa, tá? E aí aqui eu tento fazer essa conexão entre um mercado que tem informação precisa, mas poucos agentes têm informação precisa. E são os maiores agentes desse mercado. Peço desculpas, continue assistindo o vídeo, vamos conversar, eu tenho um grupo no Telegram, tá? E por favor, se você não deu like, dá o like aí no vídeo agora, que você só está assistindo esse vídeo porque alguém deixou o like. Grande abraço, se inscreve. A entropia de Shannon é a informação que chega no mercado, tá? Então, se a entropia do meu sistema começa a reduzir, tá? Se ela está reduzindo bastante, tá? Significa que esse meu sistema existe um desequilíbrio muito grande e significa que está sendo alterada a entropia do mercado. E o que é entropia? Informação, tá? Então, a quantidade de informação que tem dentro desse mercado está mudando, tá? Então, a informação está causando esses efeitos de aumentar a volatilidade, tá ok? Agora é que entra o negócio. Se a entropia diminuiu muito, existe uma força tentando aumentar a entropia. Se a entropia diminuiu muito, existe uma força no sinal contrário para aumentar a entropia. E é aí que vai entrar a força de Hooke, a força da mola. Mas a gente não vai fazer uma análise tão simplista. Falar que a força é menos kx, tá? Eu mostro num dos últimos vídeos como você consegue transformar essa força numa força entrópica, usando a primeira lei da termodinâmica. Veja, se esse sistema está fechadinho, tá? Ele é diabático, tá? Ele não está trocando energia com o meio externo, tá? Você consegue usar as leis da termodinâmica ali dentro. E você consegue escrever essa força, tá? Utilizando a termodinâmica. A constante, quando você pega uma mola, a força que essa mola faz para restaurar o movimento, ela tem uma constante, chamada constante da mola. Se você analisar isso de maneira pela termodinâmica, você vai entender que o que está acontecendo ali é que quando a mola é esticada, a entropia do sistema cai. Você estica os polímeros dessa mola, tá? Então surge uma força termodinâmica para você aumentar a entropia, para os polímeros ficarem todos juntos. Por exemplo, pega uma borracha. Pega uma borracha, estica a borracha. Tá? Os polímeros esticam. Puta, eles estão alinhadinhos. A entropia está super baixa. Então surge uma força para eles ficarem todo bagunçado.
tá? Então, é isso que está acontecendo numa mola. E a força de restauração, eu mostro nesse último vídeo, você consegue mostrar que ela é igual a menos a temperatura, esse menos é porque ela está sempre no sinal contrário, tá? Ela é igual, vamos esquecer o sinal de menos. A força é igual a temperatura vezes a variação da entropia com relação ao x. O x aqui pode ser esse eixo aqui, que pra gente é o retorno, tá? Então, cara, pera lá, a gente então conseguiu, não parece muito louco o que eu tô falando, né? Você tem um sistema físico, esse sistema físico, ele tem um comportamento do centro de massa que lembra muito o retorno nessa disputa do broker, do home broker, tá? Então você tem lá o book lá acontecendo, as disputas, o pessoal que está comprando, o pessoal que está vendendo. Aqui é igualzinho, o sistema físico tem 3 variáveis lá, tem 3 variáveis cá. Você consegue dar uma interpretação para temperatura, você consegue dar uma interpretação para volatilidade. Você vê que a volatilidade está relacionada com desequilíbrios, tá? Os desequilíbrios estão relacionados com a entropia. Você tem a única coisa que você pode fazer para conectar um sistema físico com o mercado financeiro, a única variável que é segura é a entropia, tá? Existe uma conexão entre a entropia da informação e a entropia dos estados de energia que você está ocupando. E você tem uma força entrópica natural que ela age da mesma forma que a força da mola. É a força da mola, tá? Então, se a gente quiser fazer alguma ciência por trás disso, a gente teria que, a grosso modo, lembra que a força de restauração está no sinal contrário, tá? Vou esquecer o sinal. Então, a força de restauração é a temperatura vezes a variação da entropia com relação ao x aqui, tá? O nosso x aqui é o retorno médio, tá bom? Então, se a gente colocar isso em palavras agora, a força de restauração é igual à liquidez do mercado vezes a variação da informação sobre o retorno médio, tá? Veja só, quanto maior a liquidez do mercado, quanto maior a temperatura, mais rápido isso vai acontecer. Faz todo sentido quando você compara a força, a fórmula, né? A fórmula da termodinâmica fala que a força é proporcional à temperatura, tá? E a gente viu que a temperatura está relacionada com a liquidez. Então, quanto maior a liquidez, mais rápido essa força vai atuar, tá? Então, ela é proporcional à liquidez. E a variação da entropia seria a variação da informação, tá? E o ΔX aqui, ó, o que é minha variável x? É o retorno, tá? É o retorno médio. Então, a força... Agora, aí, a gente teria que criar algumas definições, né? A liquidez aqui eu vou definir como? Como um número, tá? Seria a volatilidade do beta? Seria o número de negócios por segundo, número de negócios por minuto, volume de transações? Não sei, tá? Se você utilizasse a volatilidade como a liquidez como a volatilidade do beta, você poderia chegar numa fórmula que a força é alguma coisa relacionada a bits vezes segundo, tá? Por quê? Porque a informação, a entropia é medida em bits, tá? O retorno médio, ele é um número dividido pelo tempo, tá? Pode ser por segundos, pelo tempo, tá? Então, essa força entrópica do mercado, ela é alguma coisa relacionada a bits vezes segundo, tá? Supondo que a liquidez aqui eu vou adotar ela como um número. E aí sim, qual que é a variação do retorno médio? Então, a variação do retorno médio é a liquidez vezes a variação de informação dividido pela força restauradora. Isso nos daria um direcional para onde o mercado vai. Para onde o mercado vai? Qual que é a liquidez dele? Qual é a variação da informação nesse mercado? E divide isso pela força restauradora. É uma coisa muito louca, tá? Mas talvez essa seja a direção. Medir informação é uma coisa difícil, tá? Mas não é impossível. Como é que você mede a informação que tem num arquivo? Você zipa o arquivo, ele vai tirar todas as
correlações que tem lá dentro e vai te dar a informação bruta. Então, qual o tamanho do arquivo? Está em bits. Esse é o tanto de informação que tem ali dentro. Tá? Então, assim, e o que entra nessa informação? Qualquer tipo de informação de site, fake news. Então, assim, isso não é uma coisa fácil, tá? Não é uma coisa trivial, mas pelo menos conforta o nosso espírito que existe alguma coisa nessa direção. Esse é um assunto bem complexo, mas eu acho que essa é uma direção, tá? Analisar a força de mudança nos preços do ponto de vista da termodinâmica, a força entrópica, tá? Olhar isso, a temperatura vezes a derivada da entropia com relação ao eixo X, tá? E, bom, se alguém tiver alguma ideia, escreve aí para mim nos comentários. O vídeo está com 34 segundos até aqui. Agradeço você por ter me acompanhado até esse momento. A partir desse vídeo vão entrar mais 3 vídeos que tudo que eu falei para vocês aqui vocês vão comprovar nesses simuladores. Tá bom? Pessoal, muito obrigado e fiquem agora com os 3 próximos vídeos que vão entrar em sequência. Olá pessoal, um videozinho curto aqui, livre, um vídeo livre, tá? Então eu tenho aqui o meu modelo de um gás colidindo, um gás ideal. A probabilidade de movimento dessas partículas é independente umas das outras, igualmente distribuídas, tá? Então o resultado final aqui vai ser que eu vou ter uma distribuição gaussiana para o centro de massa do meu sistema. Aqui eu estou vendo a componente X do centro de massa e eu vou abrir esse meu sistema agora, uma expansão livre, tá? Então agora eu vejo um fluxo, ele está em baixa energia, esse meu gás, então ele se movimenta muito devagar, mas agora o meu centro de massa vai começar a se deslocar para o centro da caixa, tá? Então ele está buscando aqui o equilíbrio térmico, tá? E a partir de agora, o que vocês vão ver é o sistema entrando em equilíbrio térmico, tá? Então é como se eu tivesse agora uma força compradora e uma força vendedora. O retorno da minha ação agora a partir do equilíbrio térmico vai ser representado pelo centro de massa do meu sistema, tá? Então ele vai começar a oscilar em torno do centro geométrico do meu sistema e a amplitude desse movimento, tá? O mínimo do lado esquerdo com o máximo do lado direito é uma representação da minha volatilidade, tá? Nós sabemos que na distribuição gaussiana 95% dos dados vão estar mais ou menos a 2 desvios padrões para cima da média e 2 desvios padrões para baixo da média. Ou seja, uma amplitude cabe 4 volatilidades. Então minha volatilidade pode ser estimada pela amplitude dividido por 4. Então a primeira pergunta, existe alguma relação entre volatilidade e temperatura? Vamos analisar um outro sistema então. É o mesmo sistema, agora ele tem temperatura 500 vezes maior, tá? Então aqui era o meu sistema, eles são idênticos, as partículas são idênticas, tá? O número de partículas, o raio e a massa dela em AM1. Então, vamos remover, tá? Então agora eu tenho minhas partículas se movimentando, eu tenho a força compradora, vendedora, por exemplo, muito maior, tá? Então, vamos supor. Agora o meu mercado vai ficar oscilando, tá? O retorno vai ficar oscilando em torno do valor médio. Ainda não está em equilíbrio térmico, porque eu consigo ver isso pela informação aqui em cima, tá? Da temperatura média das partículas, tá? Que estão do lado esquerdo e do lado direito. Elas têm que ficar mais ou menos constante, elas têm que oscilar pouco, tá? O que vocês vão ver? Ó, ainda tá oscilando muito, ainda não está no equilíbrio térmico. No equilíbrio térmico, a quantidade de bolinhas do lado esquerdo e do lado direito são iguais. As forças compradoras e vendedoras na média ficam... Isso são traders interagindo, tá? A nossa representação é essa. O que vocês vão ver? Que a amplitude que se vocês aguardarem o suficiente, a amplitude desse movimento do centro de massa não vai ser influenciado pela temperatura, tá? Então, ó, esse aqui está em super baixa temperatura, olha como ele está longe do centro, tá? Esse daqui, ele vai tão longe quanto, tá? Então a temperatura não tem relação alguma com a volatilidade do sistema, tá? Aonde que a volatilidade do sistema se apresenta?
O sistema ele apresenta volatilidade alterada, tá? Ele vai alterando a volatilidade quando ocorrem simetrias, faltas de simetria no sistema. Esse sistema está muito simétrico. Eu tenho 200 partículas. Vou fazer um sistema aqui igual, só que bem menos simétrico, tá? Vamos pegar aqui com 10 partículas. Vocês vão ver que com 10 partículas existe uma probabilidade muito maior de todas elas estarem de um lado ou de outro. Então, se eu fizer um gráfico da volatilidade no tempo, olha isso. A volatilidade muda muito, porque esse sistema está muito assimétrico, tá? Então, como é que isso acontece no mundo real? A volatilidade está relacionada com as assimetrias de forças compradoras e vendedoras. Quando entra um cara muito grande, volumes muito maiores, uma força muito maior compradora ou vendedora, aí você tem uma alteração na volatilidade. Aí o mercado ele tem dois níveis de volatilidade, a volatilidade standard, tá? Que é a natureza dele, e quando você tem essas manutenções na volatilidade, é quando ocorrem grandes negociações, que aqui é representado por faltas de simetria, tá? Vamos ver aqui uma outra situação, que eu tenho um mercado, tá? Que está querendo abrir, tá? Então eu tenho a força vendedora do lado direito, são as partículas vermelhas, e a força compradora do lado esquerdo, tá? Que são as partículas em azul. Eu vou abrir e vamos ver o que vai acontecer. Elas são muito mais pesadas, as partículas vermelhas. Os vendedores eles estão com muito mais. Eles vão no book lá, eles estão vindo com paulada, eles estão vindo com valores muito maiores no book, tá? Então esse aqui o mercado ainda não abriu e o retorno desse mercado, tá? Ele só faz sentido depois de um certo momento. Então você não pode analisar o retorno o retorno em si no momento que o mercado está se abrindo, tá? Mas o retorno aqui ele seria uma média ponderada, porque a barra em vermelho ela é muito mais pesada que a barra em azul, tá? Mas então vamos interpretar que o retorno ele está praticamente na barra vermelha. Então vamos ver, vamos abrir. Então, ó, força vendedora explodindo, tá? Vê a flecha aqui, ó. Foi demais, agora vai voltar. Olha lá. Então você vê a barra aqui, o centro de massa, que agora está praticamente aqui na barra vermelha, porque elas são muito mais pesadas, elas têm 4 vezes mais peso que a outra, e tem 200 partículas contra 10. Tá. Então aqui, esses caras dominaram o mercado. No momento que eles entram, eles levam o mercado para o lado que eles quiserem, tá? Então, meio que a força dominante aqui é os traders em vermelho, que bom, aí eles já estão se homogeneizando e a força líquida já se fez. Então esse momento da abertura do mercado é um momento muito importante. Aqui eu posso fazer diferente também. Vamos mexer no raio das partículas para eu tentar pôr, deixa eu ver. Vamos fazer o contrário. Vamos tentar pôr a simetria nesse sistema. Então eu vou colocar muitos traders a baixa energia, tá? Muitos traders a baixa energia, com uma baixa temperatura. Deixa eu pensar, vamos pôr a temperatura igual, tá? Mas quem tem mais energia agora é os traders em azul, eles têm mais massa. Tá, vamos pôr bem mais massa neles. Vamos ver se isso coloca uma assimetria no meu sistema, tá? Remover. Ó, a volatilidade agora, o retorno, ele está muito mais próximo da barra azul, tá? Porque eles são muito mais pesados. Então veja só. Aí eu incluí uma assimetria no meu sistema, porque agora o meu sistema pode ficar indo para lugares muito improváveis. São pouquíssimas partículas, são pouquíssimos traders que movimentam a volatilidade do meu sistema. Então se você vê, é lógico, se eu esperar tempo suficiente, a volatilidade que eu vou ver é uma janela, vai ser constante, mas se eu pegar uma média móvel, uma volatilidade móvel, eu vou ver as diferenças sendo representadas aqui pela minha falta de simetria. Agora, que papel tem a temperatura então no meu sistema? Então
Então, voltando, aqui eu tenho o meu sistema a baixa temperatura, aqui eu tenho o mesmo sistema a alta temperatura. A temperatura não altera a volatilidade, ela não tem relação com a volatilidade. O que uma temperatura mais alta faz, tá? Eu vou fazer de novo aqui esse sistema, porque eu quero ver mais movimento nele. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir a massa das partículas, para a gente ver eles se movimentando mais. Vamos reduzir, vamos fazer esse aqui também, ó. Eu vou reduzir. Então são iguais, tá? Só está mudando a temperatura dos dois sistemas. Então vamos iniciar. Vamos iniciar. Qual é o efeito líquido da temperatura? A temperatura ele está mais relacionada, tá, com a forma de se dissolver as tendências. Tá? Vocês podem reparar que, embora a volatilidade não mude, o centro de massa ele fica menos tempo em cada lugar. Tá? Aqui com a temperatura mais alta, ele fica menos tempo em cada lugar. Quando eu vou numa temperatura mais baixa, ele ainda está alcançando o equilíbrio aqui. Vamos ver. Ele vai ficar mais tempo em cada espaço do meu histograma. Tá? Então, a temperatura ela está relacionada com o tempo que você permanece em cada quadrante do seu histograma. Aqui ele permanece mais tempo. Ó, o histograma dele não tem maior amplitude, em outras palavras, maior volatilidade, mas ele fica mais tempo na tendência. A temperatura aqui ela dissolve a tendência muito mais rápido. Tá? Então, eu diria o seguinte, que a temperatura ela tem uma relação, como é que eu posso dizer? Não me ocorre aqui um nome, um termo técnico para isso, mas poderíamos pensar assim, ó, o coeficiente angular do preço, tá? Ele muda mais rápido no mercado com mais temperatura. Tá? E no mercado com menos temperatura, o coeficiente angular do preço, tá? Ele muda mais devagar. E quando é que você tem um mercado com mais temperatura? É um mercado com mais informação. Tá? Então você tem uma frequência de atualização maior das tendências. A tendência muda porque entrou mais informação ou entrou mais ruído. Mais pessoas que não sabem o que fazer. Então tem várias opções. De qualquer forma, o mercado ele está um pouco mais incerto, tá? Ele fica menos tempo em momentos, fica menos tempo. Lógico que no tempo infinito isso daí se dissolve, mas estou vendo em janelas, tá? Ele fica menos tempo em cada quadrante do histograma. Eu acredito, a minha interpretação é essa: a frequência de atualização é maior, é o mercado que está tendo mais informação chegando nele. Tá? Então, aí sim, eu poderia talvez associar, nesse sentido, a temperatura com a entropia de Shannon. Tá? Mas, nesse sentido sim, eu posso fazer a temperatura está relacionada com a informação que está chegando nesse mercado, se eu manter o número de participantes constante. Tá? Se são os mesmos participantes, eles têm o mesmo poder de compra, o mesmo poder de venda, o que muda de um cenário para o outro? Tá? Eles estão recebendo mais informação e eles estão atualizando mais vezes as suas posições. Então é isso, pessoal. É um exemplo simples que a gente pode tentar fazer utilizando a física para tentar criar algo chamado econofísica. Prezados amigos, vamos aqui analisar a entropia de Boltzmann. Vamos tentar identificar, visualizar nela a entropia de Shannon, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho aqui um gás confinado, tá? Nesse meu simulador, ao lado esquerdo. Eu tenho todas as relações, por exemplo, se eu diminuir a massa da partícula, ó, eles vão andar mais rápido, tá? Eles estão com a mesma temperatura, a temperatura de 500 Kelvin, então eu vejo aqui que as partículas ficam mais rápidas. Se eu diminuir o raio da partícula, eu aumento o livre caminho médio, então elas vão colidir menos, tá? Diminuindo o rádio. O rádio não, o raio. Se eu aumentar aqui o raio, elas passam a colidir mais, tá?
Aqui eu tenho uma colisão bem... Olha lá, elas praticamente não conseguem andar, tá? Essas fórmulas eu tenho todas demonstradas no curso 2 de Econofísica, tá? Então eu quero ver a segunda lei da termodinâmica, a lei da variação da entropia para esse sistema, que é uma expansão livre, isolada, adiabática, temperatura constante, tá? E depois eu quero deduzir ela, tanto pela termodinâmica e ver como é que é a correspondência pela entropia de Shannon, tá? A gente vai chamar de entropia de Gibbs aqui. A gente vai conectar as duas coisas, vamos ver como é que elas estão conectadas. Então eu vou, aqui eu consigo aumentar o número de, vou pôr muita partícula, eu vou diminuir o raio dela, vou deixar elas bem pequenininhas. Tá, vamos pôr 200, vamos remover agora. Ah, interessante, essa barra aqui, ó, é o centro de massa, tá? É o centro de massa da partícula. Então, vamos deixar a escala aqui, né? É um simulador bem real esse aqui. Então eu vou remover o divisor. E aqui eu estou vendo agora as partículas ocupando, tá, todo o meu volume. Removi aqui, elas estão no reservatório, ocupando todo o volume. A tendência é que o centro de massa da partícula, do sistema, fique bem no meio, tá, em equilíbrio térmico, ó, já está quase no meio. Vamos ver os dados. O número de partículas tem que ficar mais ou menos na média constante dos dois lados, tá? E aqui a energia média das partículas vai ser a mesma, tá? Vai ficar flutuando, mas esse centro de massa na média, ele vai ficar no meio do número de partículas, então no infinito ele fica no meio, e aí encontrou o equilíbrio térmico, tá? Vamos resetar o sistema. Agora vamos colocar partículas diferentes, vamos pôr o mesmo número, 120 de cada lado, tá? Eu quero pôr partículas idênticas, então vamos reduzir a massa aí. Eu quero que elas fiquem bem agitadas. Então eu vou reduzir a massa delas. Eu acho que está em unidade de massas atômicas aqui. Vamos diminuir o raio para que elas colidam o menos possível. Eu quero que elas andem bastante. Eu quero que elas se misturem. E a temperatura, vamos manter os 300 Kelvin, mais ou menos a temperatura ambiente, o centro de massa dos dois sistemas, o fluxo de partícula. Então eu vou remover agora a minha membrana que separa, é uma membrana que ela não transfere energia. Vamos remover. Então, o equilíbrio térmico é encontrado quando o centro de massa vai ficar sempre ali, oscilando em torno do centro, tá? Então, ó, eu acho que não vai passar disso. Ele vai ficar flutuando, tá? Então, se você pegar o centro de massa médio do sistema, como as partículas são idênticas, tá? São as mesmas partículas, o centro de massa do sistema estaria na média aritmética desses dois centros de massa, tá? E aí ele vai, na média, ele vai ficar no meio. Tá? Isso aqui é muito análogo à variação, aos retornos dos preços de uma ação. Só que aqui eu posso fazer várias simulações, eu posso, por exemplo, ver o que aconteceria se eu tivesse partículas com massas bem diferentes e raios bem diferentes. Então aqui eu posso diminuir muito o meu raio. Vamos colocar uma diferença de temperatura grande. Vamos remover e vamos olhar os dados. Vamos ver aqui, ó, a energia média das minhas partículas pequenas. Esse sistema vai demorar muito para encontrar o equilíbrio térmico, mas ó, veja que as partículas pequenas, elas têm quase o dobro de energia das partículas grandes. Então eu vou deixar o sistema correr aqui, vamos ver em velocidade mais rápida. Vamos ver esse sistema atingindo o equilíbrio. E o equilíbrio vai ser quando essas energias estiverem próximas. Então vamos correr o sistema aqui. Você demonstra essa fórmula e como é que a gente chega nessa formulação comparando com a entropia de Shannon, tá? Então eu vou abrir aqui um livro
Vamos analisar esse sistema aqui, pessoal, de uma maneira microscópica. E aqui eu vou usar um livro muito clássico, tá? Simples, todo mundo tem acesso ao Halliday, porque eu acho que não tem que ir mais fundo que isso nesse momento. Vamos analisar a visão microscópica da entropia. A entropia, ela é um número que conta a quantidade de estados acessíveis a um sistema. E estados aqui eu vou me enxergar como uma posição geométrica, tá, dessa partícula. Então eu tenho aqui um reservatório, tá, que é o que tem na simulação, ele tem volume I inicial e do lado vácuo. O volume final, ele tem todo esse espaço aqui, tá? Então como é que eu calculo a entropia desse sistema? Eu tenho que calcular primeiramente quais são as configurações que eu posso depositar uma molécula aí dentro. E essas configurações eu posso calcular da seguinte forma: eu pego o volume desse meu reservatório e divido pelo volume da molécula, para saber de quantas formas eu posso pôr essa molécula aí dentro. Tá? Eu posso fazer isso tanto para o volume inicial quanto para o volume final, por uma molécula só. Então essa ficaria a conta, tá? O número de configurações que eu posso pôr uma molécula ali dentro seria VI, o volume inicial, dividido pelo volume da molécula. Acontece que eu não tenho uma molécula só, eu tenho N moléculas, tá? Então, eu preciso calcular a configuração de cada uma delas. Então, o correto seria o seguinte: qual é o volume inicial da segunda molécula que ela tem disponível? Seria o volume do reservatório menos o volume ocupado pela primeira molécula. Só que esse volume da primeira molécula é tão pequeno, que na prática ele não interfere no volume inicial da segunda molécula que ela teria acesso. Então eu posso assumir que é o mesmo ω-I para a segunda molécula, e para a terceira, e para a quarta, e para todas as N moléculas. Eu posso aproximar o número de configurações por essa fração. Essa fração é gigantesca. O volume inicial do seu reservatório é da ordem de metros. E o volume da molécula é minúsculo, 10 a menos 10 ou 10 a menos 9. Tá? Então esse número é gigantesco, não preciso me preocupar com ele. Então eu posso definir essa grandeza, tá? O número de configurações inicial, posso definir aqui, ó, tá? Esse WI, índice I, que é o WIzinho, tá? O Wzinho I elevado a N, tá? Seria o número de configurações das N moléculas. E veja que é um parâmetro extensível, ele depende da extensão do seu sistema, até, porque está elevado a N, então depende da extensão do seu sistema. Aí eu posso definir também um WF, que é a mesma coisa, trocando o volume inicial pelo volume final. Então esses números W, eles contam de quantas formas o meu sistema, as configurações do meu sistema existem, em quantas configurações o meu sistema existe, para cada um dos casos. Se eu fizer a divisão desses dois números, tá? Eu chego nessa conta aqui. É simplesmente uma divisão. Isso não é à toa, tá? Eu posso aplicar o logaritmo dos dois lados aqui da minha expressão. Então, fazendo a conta e multiplicando pela constante de Boltzmann, eu vou encontrar do lado direito uma grandeza. Tá? Essa grandeza aqui nada mais é do que a entropia calculada pela primeira lei da termodinâmica, de um gás em expansão. Tá? Um gás em expansão, sem troca de energia com o meio externo, sem força agindo nele, você pode calcular isso com a fórmula: o calor é igual à variação da energia interna mais a variação do trabalho. Se a energia interna não variar, é só o trabalho que vai importar. Não tem força externa agindo nesse sistema. Então, na verdade, esse sistema depende só do aumento do volume. Tá? Então, é uma integral da variação do volume. A pressão do sistema vai mudar. Tá? Você usa a equação dos gases ideais, PV igual a nRT. Você vai chegar nessa fórmula aqui, ó. A variação da entropia é dada por essa expressão. É bem simples, é a primeira lei da termodinâmica. Aí, você vai identificar então essa grandeza do lado esquerdo com a variação da entropia. Tá? Então você pode escrever, ó, a variação da entropia é NR logaritmo de V final sobre V inicial. E aí você pode reescrever essa fórmula, tá? Dar um outro significado. Você pode chamar esse W grandão aqui, ó, de WF sobre WI, tá? E você pode reescrever essa fórmula desse jeito e chamar isso de entropia. Agora, se você fizer as contas, tá? Se você fizer bonitinho as contas, você vai conseguir ver, por exemplo, aqui em cima, ó,
Se eu colocar esse V final no denominador, volume inicial sobre volume final, então aqui nesse logaritmo eu vou ter 1 sobre volume inicial sobre volume final. O que é isso? É a probabilidade do gás ocupar um determinado volume. Inicialmente o gás ocupava volume VI, tá? Depois da expansão o volume passou a ser VF. Então qual que é a probabilidade de encontrar o gás como um todo num determinado volume? Então é 1 sobre VI sobre VF, tá? Você pode identificar isso. VI sobre VF sendo uma probabilidade, eu posso então, aqui dentro desse logaritmo, se eu enxergar que tem 1 sobre uma probabilidade aí, eu posso pegar e escrever esse 1 sobre probabilidade com uma probabilidade elevada a menos 1. Aí esse logaritmo cai para fora aqui e vocês vão encontrar, desta forma, a lei. E ó, vocês vão encontrar a própria lei de Shannon, tá? Você vai ter o logaritmo de uma probabilidade e um sinal de menos aqui fora. Esse sinal de menos vem de você identificar que dentro do logaritmo ali da entropia termodinâmica, você tem 1 sobre a probabilidade do gás, tá? Esse menos sai daí. E nesse caso aqui, como eu tenho vários sistemas, eu tenho que pegar a média deles. Então esse PI que vem na frente aqui é a média, tá? É claro que eles estão em unidades diferentes. Aqui você está vendo em bits. Lá no outro sistema você está vendo em joules por Kelvin, tá? Nessa outra visualização aqui, ó. São unidades diferentes, tá? Mas acaba sendo a mesma coisa e aí sim você pode dar essa interpretação como um grau de desordem do sistema, tá bom? Essa fórmula aqui, ela está no túmulo do Boltzmann, tá? Eu quero encontrar isso, eu quero um dia ver o túmulo dele, mas o túmulo dele é mais importante para os físicos do que para qualquer outra pessoa. Parece que você vai no cemitério lá, ninguém sabe quem era o Boltzmann, ninguém acha a tumba dele lá e é difícil encontrar. Apenas um detalhe, esta fórmula aqui, ó, eu já vi ela sendo utilizada para fazer algum tipo de analogia com o mercado financeiro. Eu tomaria muito cuidado com esse tipo de interpretação, que essa fórmula só é válida na expansão livre de um gás, e se você cutucar a fundo, você vai ver que não tem nada, absolutamente nada a ver com o mercado financeiro, essa fórmula aqui. Aliás, ela vista da maneira mais ampla, ainda vai incluir uma capacidade térmica molar a volume constante, que na verdade é uma inércia térmica, tá? E isso não faz nenhum sentido, tomem cuidado, tá bom? Então é assim que você encontra a relação entre a entropia de Shannon e a entropia de Boltzmann. Olá pessoal, o assunto aqui é a força entrópica, tá? Aqui é tudo a nível experimental, ainda não encarem isso como um estudo, tá? É simplesmente experimento que eu estou fazendo aqui. Então eu tenho o meu sistema aqui que tem uma certa temperatura, eu vou remover a divisa e eu vou analisar o centro de massa do meu sistema, tá? Então o que eu vou reparar aqui? A entropia máxima ocorre quando esse centro de massa ele está no centro, tá? E quando o centro de massa sai do centro, a entropia do sistema está reduzindo, tá? Momentaneamente. Isso acontece para sistemas de poucas partículas. Com muitas partículas é muito improvável, porque ele vai ganhando uma simetria cada vez maior. Mas vamos analisar esse sistema aqui. Repare que eu posso fazer o mesmo sistema com menos energia. Tá? É o mesmo sistema. Então, vamos deixar ele evoluir. O equilíbrio dele aqui. Tá? Então, o que eu quero reparar aqui? Vejam, como nós vimos ontem, né, a volatilidade do centro de massa desse sistema ela não aumenta com a velocidade. O que acontece com a temperatura? O que acontece é que ele se movimenta mais rápido só. Tá? A frequência de colisões, como ela é maior, quando a temperatura é maior,
esse meu centro de massa ele se movimenta mais rápido, mas ele não está relacionado, a amplitude dele não está relacionada com a temperatura, tá? Então eu fiquei analisando o que eu posso dizer sobre isso. Olha esse caso aqui, ó. Ele se movimenta muito mais rápido, tá? Parece que quando ele se afasta do centro nesse sistema, surge uma força para jogar ele para o centro e essa força é maior, tá? Então acelera ele de uma maneira mais rápida. Aqui, ele também se movimenta na mesma amplitude, tá? Só que a força parece que ela é mais sutil, tá? A aceleração dele é sempre menor do centro de massa. Como que a gente pode tentar? Ó, olha que legal, olha onde ele se afastou muito do centro aqui. Você vê que não tem relação a temperatura com a amplitude, né? Com a volatilidade. Como é que a gente pode tentar explicar isso aqui? Aí eu separei para vocês. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Eu separei para vocês um negócio chamado força entrópica. Vou terminar de mostrar aqui. Vamos mudar a tela. O que é a força entrópica? Imagine que vocês têm uma borracha e vocês esticam a borracha. Vai surgir uma força restauradora nessa borracha. É a lei de Hooke. Essa força é proporcional. Se você não deslocar muito, tá? Essa força é proporcional ao deslocamento. É igual uma mola. A força que a mola vai fazer é proporcional ao deslocamento, tá? E existe uma constante de proporção e ela tem sinal contrário à força que você está fazendo. Então você vai esticando a mola vai respondendo com uma força no sentido contrário, que é proporcional à distância que você está se deslocando. É a lei de Hooke. Você pode pensar em termos termodinâmicos, como que na borracha isso acontece. Então, uma borracha no estado natural dela, ela tem o polímero lá, os polímeros que compõem a cadeia dessa borracha, eles estão todos enrolados, tá? Essa é uma condição de entropia máxima, tá? Eles estão no estado mais degenerado, tá? A entropia ali, ele está extremamente simétrico, o sistema. Quando você estica o sistema, você desenrola os polímeros, então a entropia desse polímero cai, tá? Então, a pergunta é, será que existe alguma relação entre a entropia e a força que eu faço? E tem. Se você pegar a primeira lei da termodinâmica, tá? Lembrando que essas diferenciais não são exatas, o diferencial da energia é igual ao diferencial do calor menos o diferencial do trabalho. Se o meu sistema é adiabático, ele não troca energia com o meio externo, esse meu dE é zero, tá? Então, se eu colocar igual a zero e lembrar que a variação da entropia é o calor sobre a temperatura, tá? Isso aqui vira uma função de estado, eu consigo reescrever essa minha fórmula e encontrar essa expressão, tá? Então, a força da mola, do polímero, ela pode ser aproximada por essa expressão, que diz que a força que ela faz para restaurar a borracha é menos a temperatura dela, do sistema, dividido pela variação da entropia com relação ao eixo x. Ou seja, quanto mais você estiver variando a entropia, quanto mais esticado tá, maior é a força. Então essa é uma força de origem entrópica. Tá? Você explica a força da borracha ou da mola puramente pela entropia. E veja só que aqui sim ela é proporcional à temperatura. Essa força é tão maior quanto a temperatura. Então a gente vai lá no nosso sistema. Vamos olhar o nosso sistema. Aqui, ó. Então aqui eu tenho um sistema a alta temperatura e veja como ele se movimenta mais rápido, tá? Então parece que o meu centro... É o mesmo sistema, tá? Parece que o meu centro de massa ele é puxado pro meio com uma força maior. A entropia aqui ela é máxima quando a barra está no meio. Quanto mais ela se afasta do meio, mais ela se afastou da máxima entropia. E essa máxima entropia, a entropia vai diminuindo nesse sistema porque tem poucas partículas, tá? Então aquela lei da termodinâmica, que a entropia é máxima, nunca vai diminuir, é para os sistemas de muitas partículas. Tá? Com poucas partículas, nitidamente ela não vai obedecer isso daí.
E é o caso aqui, né? Você vê que ele está oscilando pra caramba, a entropia vai mudando. Só que conforme ele muda, quanto mais ele se afasta da origem, menos tempo ele fica ali na posição que ele está. Tá? É uma coisa observacional, não medir isso aqui, o tempo, eu precisaria medir, mas batendo o olho eu tenho essa impressão. E quanto mais ele se afasta, menos tempo ele fica na posição que ele... Ó, ele se afastou bem agora. Vamos ver um sistema agora com menos temperatura. Então, ó, a força que colocaria esse centro de massa, ela é muito mais... Parece que ela é muito mais... muito menor. Tá? Ele se movimenta com menos aceleração. Então, eu acredito que possa haver alguma relação de uma força entrópica relacionando esses movimentos do centro de massa. Tá? E aqui eu mostro para vocês, eu apresento, existem aqui alguns papers, é bem fácil encontrar, que descrevem, por exemplo, o movimento browniano por uma força de origem entrópica. Aqui ele está fazendo uma análise pela newtoniana, mas a fim só de mostrar para vocês. Tá? Então é fácil encontrar isso. Então esse é o que eu queria mostrar para vocês. É uma possibilidade da gente encontrar uma força emergente puramente de origem entrópica. Tá bom? Um grande abraço.